Bom dia! Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã juntos para adorarmos e aprendermos com o Pai. Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a ti por este momento, por essa oportunidade, por este dia tão lindo, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Eu te louvo, te bendigo, doce Espírito Santo, eu me rendo plenamente em tuas mãos para estar sendo conduzida por ti em todo o tempo. Traz-nos a revelação da tua palavra para que venha como uma flecha rumo ao alvo, para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim eu te louvo, te bendigo, te glorifico em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos falando como tem sido suas estratégias de guerra. Aqui em 1 Crônicas 14, do 8 ao 16, Davi nos mostra como ele agiu mediante as estratégias que ele buscava em Deus e ali ele conseguia obter vitórias. Então, primeira lição aqui, que o rei Davi, ele tinha sido ungido, né, como rei do país inteiro, de todo Israel. E ali o exército filisteu ficou sabendo disso e se reuniu ali para ir prender Davi, para ir ao encontro dele. E aí o que isso nos mostra? Que assim, quando Deus te levantar, sempre vai se levantar um exército contra aquilo que é o teu chamado, contra aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, contra aquilo que o Senhor te ungiu e capacitou para fazer. Primeira lição. Aí o que Davi nos ensina? E os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e ali começaram a atacar e roubar. Então significa que o gigante, né, do povo filisteu ali, eles chegaram diante desse vale chamado gigante. E ali eles começaram a fazer arruaça, eles começaram a causar confusão, atacar e roubar, né? Então, sempre a caminho daquilo que é o guerrear para ti, vai acontecer situações de ataque e roubo, né? Então precisamos estar atentos o tempo todo aos sinais daquilo que Deus está nos trazendo. Terceiro item, Davi perguntou a Deus: devo lutar contra eles? O Senhor me dará a vitória? E então veio a resposta de Deus: vá, disse o Senhor, eu lhe darei vitória. E aí o que nos mostra? A humildade de Davi na presença de Deus, levar essa questão para Deus e pedir ali se ele deveria lutar contra aquele povo e se estava dentro dos planos de Deus. Então há guerras na nossa vida que a gente tem que perguntar a Deus se devemos ou não lutar. Há guerras na nossa vida que nós não podemos entrar, como se diz aqui no Brasil, né? Como gaiato no navio, né? Que entra ali e simplesmente, eu vou entrar e eu vou fazer e vai acontecer, e isso assim. Situação, às vezes, na vida de um casal que você se intromete, na família, entre amigos, dentro da empresa, né? Então, há guerras que você precisa perguntar para Deus se de fato você pode entrar nela ou não. E se você entrar, se Deus de fato vai lhe dar a vitória. E aqui é uma das estratégias que Davi nos ensina. Ele vai até Deus, ele pergunta a Deus, o Senhor dá a resposta e então ele age, né? Então, quarto item aqui, Davi os atacou e os derrotou em Baal-Perazim, porque Deus usou como uma enchente que derruba tudo para abrir uma brecha no meio do caminho do exército filisteu. Por isso teve esse nome, porque Deus usou Davi e o exército dele de tamanha força que era como uma enchente violenta, abrindo caminho ali no meio deles. E o Senhor concedeu vitória, né? A princípio ali a Davi. Por quê? Porque o Senhor sempre vai te dar uma estratégia
de guerra. O Senhor sempre vai mostrar como você deve guerrear. O Senhor sempre vai dizer para você qual é a arma que você vai lutar. A gente, voltando aqui agora, eu lembrei que Moisés, quando o Senhor o levantou, quando o Senhor ungiu e o capacitou para estar indo ali até Faraó, né? O que Moisés disse? Ah, mas eu sou sozinho. Aí Deus levantou Arão. Aí depois que levantou Arão, eu vou lutar com o quê? E aí ele tinha um cajado na mão. Ele falou, joga o cajado no chão. E ali o cajado se transformou numa serpente. Então, quer dizer, Deus sempre vai te dar uma estratégia, né? Ali vemos José, né? Ele foi inicialmente ia ser morto, mas Deus deu a estratégia para um dos irmãos ali lançar ele na cova e vendê-lo, não matá-lo. E ali foi as estratégias que o Senhor foi dando até ele chegar no nível, no patamar que ele era governador do Egito. Então Deus sempre vai dar estratégias diante de uma guerra para nós. Então a gente precisa estar atento a isso. Que mais? Aqui ele diz assim, ó, quando eles fugiram, eles deixaram tudo para trás. Dentre isso, os seus ídolos, os quais Davi mandou o quê? Queimar tudo, né? Quando eles estavam ali, de alguma forma, né, já estava tudo queimado, porque Davi já tinha dado a ordem, o povo filisteu voltou para o vale. E ali eles começaram a atacar mais uma vez. E então o que Davi faz? Davi questiona novamente a Deus. Davi consulta a Deus qual é a forma estratégica agora para esse segundo round da guerra. O primeiro ele tinha vencido. Aí o povo filisteu voltou novamente para o vale, né? E aí ele pergunta, como que eu devo atacá-los? E ali Deus dá novamente uma estratégia, e aí o Senhor fala para ele dar a volta pelas amoreiras, né? Porque o ataque não ia ser de frente como foi agora, né? Dessa última vez. Ele iria atacar pelo outro lado. E aí o Senhor diz assim, ó, e quando você ouvir a marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque eu já estou indo à frente para guerrear contra o povo filisteu. O que Deus nos ensina? Que além dele estar dando uma nova estratégia, ele estava indo à frente, dando ali o embate sobrenatural sobre as amoreiras, porque eu acredito, pelo entendimento que eu estou tendo, que ali devia estar um barulho tão grande como de marcha, que é o próprio Deus está falando aqui. E quando eles ouvissem o barulho de marcha, que aí eu creio que é o próprio Deus faria, que é o sobrenatural, Davi poderia ir contra o exército filisteu. E aí, o que é a sexta lição? Que Davi fez exatamente como Deus havia dito. Então ele retirou ali, né, o seu time de campo até o Senhor falar, agora marche. Daí que eles foram para o outro lado. E aí Davi fez exatamente como Deus havia dito, e os soldados inimigos, eles recuaram de Gibeão até Gézer. Então espalhou-se a fama ali de que Davi, por toda parte, em todas as nações, que o Senhor fez Davi vencedor, e todo mundo ficou com medo de Davi. Então, por toda parte, não tinha nação que não temesse a Davi, porque o Senhor estava com ele. Assim é Deus comigo e com você nas guerras, porque as guerras que enfrentamos, Ele sempre vai nos dar a direção, Ele sempre vai nos dar a forma como guerrear. Então, diante disso, vemos que Davi, em todo o tempo, foi humilde em buscar direção a Deus. Ele foi buscar ao Senhor em oração, em diálogo, em conversa, e só agiu depois que Deus deu a solução. Só agiu depois que Deus deu a estratégia. Então, não entre numa guerra como um gaiato no navio, né? Simplesmente entre na guerra que Deus permitir você entrar. Se você vê que aquela guerra não é para você, não entre naquela guerra. Não entre, não perca tempo, porque você vai sair bordoado. Se você entra numa guerra que Deus não te pediu para você entrar, você vai colher os danos da sua escolha.
Então saiba que guerra você deve guerrear. Saiba que guerra você deve, de fato, entrar para então ser vitorioso através da estratégia do Pai, ser vitorioso ali através do Senhor. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, eu te exalto, porque através da vida do rei Davi, aqui quando ele foi ungido e o povo filisteu se levantou contra ele, o Senhor o direcionou, porque humildemente Davi foi à Tua presença perguntar a Ti como deveria agir, como deveria fazer. E aqui, Pai, o Senhor dá estratégia para guerrear de frente, que foi o primeiro momento ali no Vale dos Gigantes, e depois por trás, Pai, dando ali vitória para Davi, para que todas as nações o temessem, porque sabiam que o Senhor estava com Davi. Então assim te louvo e te bendigo, e assim seja conosco, Pai, que o Senhor esteja nas guerras que o Senhor quer que lutemos, e que nos dê o discernimento de não entrar em guerras que o Senhor não quer que entramos. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo, assim eu te glorifico, Pai, porque eu sei da Tua fidelidade, do Teu amor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então lembre-se, curta, deixe seu like, se inscreva no canal. O Pix é semeandoparafrutificar@gmail.com. Se você sentir no seu coração de Deus, se Deus te tocar para fazer uma oferta, Deus te abençoe e multiplique mais e mais. E amanhã, sendo da vontade do Pai, estaremos novamente aqui juntos. Amém? Deus te abençoe.